Isso. Bom, acho que já está gravando de novo. Então, vou colocar aqui o modo de apresentação de tela. Se vocês tiverem dificuldade de ver, se travar, saiam e entrem, por favor. Então, queria voltar exatamente a esse ponto do texto, no qual a gente parou antes do intervalo, quando ele diz: pois bem, a língua nada tem a ver com o dicionário, seja ele qual for. Então, eu acho que isso que ele diz é correto, menos para um dicionário, que é exatamente o dicionário dos intraduzíveis, esse vocabulário europeu das filosofias. Porque, na verdade, esse dicionário dos intraduzíveis, ele é exatamente um dicionário construído a partir dessa perspectiva da a língua, né? Da Lalanga, né? Ou seja, é pensar que uma língua é um conjunto de contingências, né? E impossível de ser reproduzido em outro conjunto de contingências que é uma outra língua, né? Então, essa perspectiva ela muda bastante, né? Assim, a nossa ideia, né? Não só do que é a psicanálise, mas também do que é a própria filosofia, né? Quer dizer, então, quando a Bárbara Cassam ela faz o dicionário dos intraduzíveis, ela está trazendo essa perspectiva lacaniana, que ela considera uma perspectiva sofística, a própria filosofia, né? Então, isso quer dizer que os conceitos, quando, vamos dizer, quando ela propõe a ideia do dicionário, do vocabulário europeu das filosofias, né, que ganha esse subtítulo Dicionários Intraduzíveis, a primeira questão que se coloca para ela é isso: isso é um dicionário de conceitos ou de palavras, né? E ela diz, não, de palavras, né? Por quê? Porque o conceito já é alguma coisa da ordem do universal, né? Enquanto que a palavra é da ordem da contingência absoluta das línguas, né? Então, está embutido aí a ideia de que a filosofia também se constrói a partir dessa contingência da língua, mesmo que ela não se dê conta disso, mesmo que ela tenha uma aspiração a transcender essa contingência da língua na tentativa de formular conteúdos universais, né? Supondo que eles existam, né? Então, quando o Lacan diz isso, é interessante, né? Quando ele diz, pois bem, a língua nada tem a ver com o dicionário, seja ele qual for, a gente tem que fazer uma exceção aí, que é o dicionário dos intraduzíveis, né? O vocabulário europeu das filosofias, né? Que é um vocabulário construído, diferentemente do vocabulário de psicanálise, do Laplanche e do Pontalis, né? Então, não é por acaso que o, que o Lacan comete esse ato falho, né, quando ele chama esse vocabulário do Laplanche Pontalis de um vocabulário da filosofia, né, é porque a perspectiva desse vocabulário ela é uma perspectiva do Laplanche Pontalis, uma perspectiva oposta à perspectiva do Lalande, né? Ela está muito mais próxima do Lalande, né, do dicionário de filosofia, né, do vocabulário de filosofia do Lalande, do que da perspectiva da Lalande, né? Então e aí aqui ele vai fazer uma diferença. Só que aí tem um ponto aqui que é um ponto interessante, surpreendente, por quê? Porque ele vai colocar os dicionários do lado do que ele chama de poesia e retórica. Vai colocar Lalanga do lado da gramática e da lógica. Então, quando ele diz assim, olha, o dicionário tem a ver com a dicção, isto é, com a poesia e a retórica, por exemplo. Não é pouca coisa, hein?
vai da invenção, no caso da poesia, à persuasão, no caso da retórica. É importantíssimo, só que, justamente, não é esse lado que tem a ver com o inconsciente. Ao contrário do que pensa a massa dos ouvintes, o inconsciente tem a ver, em primeiro lugar, com a gramática. Em todo caso, uma parcela importante já sabe disso, se escutou os termos com os quais eu tentei dar passagem ao que digo do inconsciente. Este também tem um pouco a ver, muito a ver, tudo a ver com a repetição, isto é, com a vertente inteiramente contrária àquilo que serve, para que serve um dicionário. De modo que, pôr na confecção de um dicionário aqueles que naquele momento poderiam me ajudar a deixar minha marca, ele está se referindo ao Laplanche ou Pontarlier, era uma excelente maneira de fazer com que se desviassem. A gramática e a repetição são uma vertente totalmente diversa da que destaquei há pouco, a da invenção, que seria da poesia, que sem dúvida não é pouca coisa, nem tampouco a persuasão, que é da retórica. Ao contrário daquilo que, não sei porquê, ainda é muito difundido, a vertente útil na função da a língua, útil para nós, psicanalistas, para os que lidam com o inconsciente, é a lógica. Né? Então, por que eu estou lendo isso? Porque isso tem a ver com aquilo que eu chamo, para que eu chamei a atenção de vocês, né? Quando eu marquei que na citação que o Agamben faz dessa frase, né, do Arthur Dito, que está logo no início do Arthur Dito, ele diz: é pela lógica que esse discurso toca no real, ao encontrá-lo como impossível. Então, o Agamben, quando cita essa frase, ele tira a lógica. Eu chamei a atenção de vocês dizendo, por que ele faz isso? Porque ele, Agamben, não trabalha com a lógica, mas para o Lacan, a lógica é fundamental. Né? Então, isso que ele está dizendo aqui no Aturdito tem tudo a ver com isso que ele está dizendo aqui nessa lição desse seminário O Saber do Psicanalista, né, de 1971, quando ele diz: a vertente útil na função da a língua, útil para nós psicanalistas, para os que lidam com o inconsciente, é a lógica. Que lógica é essa? Né? É a lógica contemporânea, a lógica que começa com o Frege, né? Uma lógica que vai pôr, em muitos aspectos, em questão a lógica aristotélica. Né? Assim, o Frege é um autor que tem uma influência muito grande no Lacan. Né? Fundamentos da aritmética, as noções de função, né? Sentido de referência, esses textos todos do Frege são textos muito importantes para o Lacan, e são exatamente textos que ele está trabalhando nessa época do Seminário 19, né? 71, 72, né? Então, bom, eu trouxe esse texto, né, para mostrar para vocês quando é que aparece pela primeira vez essa palavra, la langue, né? Escrito numa palavra só, né? A língua, né? Mas eu queria mesmo trabalhar o seminário 20. Esse último capítulo do seminário 20. Por quê? Porque quando o Agamben, quando ele diz há um outro modo da linguagem, né? Uma linguagem outra em relação àquela que nós representamos de hábitos sobre esse termo, quando ele diz Lacan chama de a língua, a referência dele parece ser esse último capítulo do Seminário 20. Por quê? Por causa dessa frase que vem depois. O que nós chamamos de linguagem, diz ele, não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua. Né?
Essa frase, ela se encontra nesse último capítulo do Seminário 20, né? Que eu coloquei lá para vocês, né? no, Lá no Google Classroom. Ele fala que a linguagem é o que se tenta saber concernente à função da língua. E depois ele vai dizer quando ele diz, aqui está a frase que o Agamben tem em mente quando ele faz a citação direta. Quando ele diz, a linguagem, sem dúvida, é feita de a língua. É uma elucubração de saber sobre a língua. Né? Então, é a essa passagem que ele está se referindo quando ele diz, o que nós chamamos de linguagem, diz ele, Lacan, não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua. Né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, nessas passagens, né? Para ver se a gente consegue dar um pouco mais de densidade. Né? Não é o único lugar, né, onde o Lacan fala de la langue, né? Fala de a língua, né? Mas esse lugar é um lugar importante porque é a referência do Agamben no texto. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um pouco igual eu fiz lá com o Real Simbólico Imaginário. Eu mostrei o primeiro aparecimento dos três registros, né, naquela conferência, né? E depois a gente foi ver isso lá no Jean-Claude Miller. Então, eu mostrei o primeiro aparecimento no Lacan, né, que acontece lá em novembro de 1971, né? Mais ou menos na época do seminário anterior ao seminário 20, né? Na época do seminário 19. E agora eu estou mostrando a passagem que o Agamben leu e que ele está citando indiretamente. Tá? Então, eu vou destacar algumas frases aqui, né, para ver o que a gente consegue tirar daqui. Tá? Então, um ponto que vai aparecer aqui e que é um ponto muito incomum entre o Agamben e o Lacan, mas que é um ponto muito incomum à filosofia da linguagem do século XX, né? Então, é uma observação que o Heidegger vai fazer, que o Walter Benjamin vai fazer, que o Lacan vai fazer, que o Agamben vai fazer, que é essa crítica à ideia da linguagem como um meio de comunicação, como um instrumento de comunicação, como um meio através do qual se transmitem mensagens, né? Ou se fala do mundo, etc. Né? Então, isso é alguma coisa que, no texto do Benjamin, né, sobre o clássico texto dele sobre a linguagem, né, ele também vai fazer muito essa crítica. Né? Mas, de qualquer modo, esse é um ponto em comum, né, dessas tradições todas do século XX, na qual o Agamben se insere. Né? Quando ele diz aqui, igualmente enunciado, está errado esse igualmente, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem. Vendo, eu corrigi. É geralmente, se isso aqui é erro, tá? É geralmente enunciado que a linguagem serve para a comunicação. Aí, a segunda frase a comunicação implica a referência. Então, essas duas ideias elas vão juntas. Né? A ideia de que, ou seja, a ideia de comunicação ela também implica a ideia de referência. Né? Referência, também isso vai ser um pressuposto, né, que o Agamben vai
questionar, né? Então, quando ele fala do poder pressuponente da linguagem, ele está falando exatamente desse invencível poder pressuponente da linguagem, é essa pressuposição de que a linguagem tem um referente, né? Chame isso de significado, de Bedeutung, de a coisa, como quer que se chame isso, né? Então, esse pressuposto de que o discurso tem um referente extralinguístico, né, é o pressuposto que está atuando junto com o pressuposto de que a linguagem é um instrumento de comunicação através do qual nós falamos desse referente, né? Só que aí o Lacan diz assim, só que uma coisa é clara, a linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chama de a língua, né? Então, é, é impressionante quando ele diz isso, né, nesse momento do ensino dele, né? Porque ele tá dizendo que quando a gente fala de a linguagem, falar sobre a linguagem já é uma tentativa de construir um discurso científico sobre uma coisa que, na verdade, é a língua. Ou seja, sobre uma coisa que não tem nada de universal, sobre uma coisa que é um conjunto de contingências, né? Total, né? Ou seja, eu chamo a atenção de vocês para isso, por quê? Porque o Lacan, o clássico, vamos dizer assim, que é o segundo Lacan, que é o Lacan simbólico, é o Lacan da linguagem. Né? Então, quando ele diz que a linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chamo de a língua, porque, no certo sentido, a linguagem é alguma coisa que vai ser a lógica, vai ser a linguística, vai ser a ciência da linguagem que vai produzir esse conceito, né? Então, Lacan vai parar de trabalhar com o conceito de linguagem e vai trabalhar no lugar dele com esse conceito de a língua, né? Então, nessa oposição, né? Essa oposição entre linguagem e a língua, né? Eu vou ter uma posição entre conceito e palavra, ou significante, né? Universal, singular, contingente, né? Então, veja, essa frase, a linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chamo de a língua, ela é um outro modo de dizer o que nós chamamos de linguagem, diz Lacan, não é senão uma elucubração do saber a partir da língua. Então, aqui que ele está chamando de uma elucubração do saber, o Lacan está chamando de uma elaboração do discurso científico. Tá? Então, ele vai dizer, a língua serve para coisas inteiramente diferentes da comunicação. Né? Então, que coisas são essas? Né? Então, se a linguagem ela é pensada geralmente, né, como uma coisa que serve para comunicação, para falar de um referente, né? A língua serve para coisas inteiramente diferentes da comunicação. Né? E aí ele vai dizer, é o que a experiência do inconsciente mostrou. Esse Nokia também é uma tradução horrível do Magno, ele abusa disso, né? Eu proponho que se traduza, em francês é en tant que, né? Eu proponho que se traduza na medida em que ele, o inconsciente, é feito de a língua. Essa a língua que vocês sabem que eu a escrevo numa só palavra, para designar o que é a ocupação de cada um de nós. A língua dita materna, e não por nada dita assim.
Então, aqui também é um elemento fundamental, né? Por quê? Porque ele vai introduzir essa ideia de uma língua materna. Olha, língua materna quer dizer o quê? Quer dizer essa língua que é a primeira e quase sempre a única língua que um ser falante aprende, de tal modo que introduzisse na linguagem, introduzisse numa língua específica. Então, quando você fala qual é a sua língua materna, eu estou supondo que essa língua ela tem uma especificidade tal e que o teu encontro com ela vai te marcar de tal modo que você jamais será capaz de falar outra língua como você fala essa língua que é a sua língua materna. Por mais... A não ser que você aprenda várias línguas, quer dizer, que você seja submetido com a mesma intensidade a várias línguas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ex-aluna do curso de filosofia que, da primeira turma do curso de filosofia da UF, que é uma turma que começa em 2008, ela, depois que concluiu o curso, se casou com um norueguês e foi morar na Noruega. E aí ela teve trigêmeos com o norueguês, lá na Noruega. E até hoje esses trigêmeos, né, são 2 meninos e uma menina, eles já estão grandinhos, já devem estar com uns 10 anos de idade, talvez 9, 10 anos de idade. Ela fala com eles até hoje em português. Ela só fala, embora ela tenha aprendido o norueguês, ela trabalha lá, ela tem uma vida, ela é uma cidadã norueguesa, ela tem, né, ela hoje em dia seja fluente em norueguês, ela com os filhos só fala em português brasileiro, que é o dela. E as crianças entendem tudo que ela fala e também falam português, mas com sotaque norueguês. Por quê? Porque a língua, embora ela seja mãe, né, a língua que é a língua fundamento constituidora deles, que eles falam com influência total, é o norueguês, né? Então, essa língua materna, ela é uma língua que vai produzir sobre esse sujeito, sobre esse indivíduo, um efeito que nenhuma outra língua vai produzir, né? A não ser em situações muito excepcionais, né? Existem pessoas que são bilíngues ou plurilíngues, né? Idênticos, mas é raro, né? Então essa língua materna é muito importante que ela seja chamada de paterna, quer dizer, o Lacan, quando ele diz, não é por acaso que ela chama de língua materna, né? Ou seja, ela não é chamada de língua paterna, né? Por que ela não é chamada de língua paterna? O Lacan vai dizer isso, porque, num certo sentido, para a psicanálise lacaniana, o pai é sempre já uma referência a algo da ordem do universal. E a língua, essa primeira, ela é materna exatamente porque ela marca esse encontro com esse primeiro outro, do sujeito que é a mãe, né? Então, ele também, em outro lugar, não aqui, vai falar também de que a língua, né, la langue, ela tem essa dimensão da lalação, né, do
do lá, 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 né? Desse primeiro balbucio, né? Que a criança, que o bebê, né? Começa a desenvolver, quando começa a desenvolver essa capacidade de falar, né? Então, eu vou reler isso aqui. Então, quando ele diz a língua serve para outras coisas inteiramente diferentes da comunicação, aí o que ele faz? Ele faz essa experiência, ele vai remeter essa experiência do inconsciente, né? Ou seja, que esse inconsciente agora ele já não está mais pensando como um inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Como ele pensa no início, né? Mas a experiência do inconsciente mostrou, na medida em que ele, o inconsciente, é feito de a língua, ou seja, dessas marcas, dessas contingências de uma língua materna, né? Essa língua que vocês sabem que eu escrevo numa palavra, numa só palavra para designar o que é a ocupação de cada um de nós. A língua materna, e não por nada dita assim, né? E aí, ele vai dizer, mas a língua, será que ela serve primeiro para o diálogo, ou seja, como instrumento de comunicação? Aí ele mesmo responde, como articulei da outra vez quer dizer, no seminário, na lição anterior, né? Nada é menos garantido do que isto, né? Então, para o Lacan, na relação do sujeito com a linguagem, que, normalmente o esquema é alguma coisa do tipo, existe um eu, existe a linguagem, e existe um outro, que também é um eu, e a linguagem funciona como um meio de diálogo, de comunicação entre eu e o outro. Né? Olha, o esquema do Lacan é que a relação é entre o sujeito e o outro, mas esse outro, que ele chama de grande outro, é a linguagem. Então, não se trata tanto da linguagem como um instrumento de comunicação intersubjetiva, mas como a linguagem como esse outro que me afeta. Né? Trata-se para ele de entender os efeitos que esse outro, que a linguagem, produz no sujeito. Ora, isso também pode ser entendido como o inconsciente. Então, só que a novidade aqui é que, em vez de falar de linguagem, ele agora vai falar de a língua, marcando a dimensão de contingência, né? Isso vai ficar mais claro aqui à frente, quando ele diz: se eu disse que a linguagem é aquilo como que o inconsciente é estruturado, é mesmo porque a linguagem de começo ela não existe. Então, quando ele fala a linguagem não existe, ele está falando esse universal, esse conceito abstrato, a linguagem, isso não existe. Aí ele diz, a linguagem é o que se tenta saber concernentemente a função da língua. Então, aí vem essa segunda frase, que é uma segunda frase, que é um outro modo de dizer a linguagem não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua, né? Só que aqui ele diz, a linguagem é o que se tenta saber concernentemente a função da língua, né? Então, quando a gente fala de a linguagem, é uma tentativa de construção de um saber sobre a língua. Né? Aí ele diz, certamente é assim que o próprio discurso científico a aborda. Então, isso também ele já tinha falado aqui, quando ele diz o discurso científico, a linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chama a língua. Né? Então, certamente é assim que o próprio discurso científico a aborda, exceto que lhe é difícil realizá-la plenamente,
pois ele não leva em consideração o inconsciente, né? Então, o discurso científico não leva em consideração o inconsciente. Ou seja, não leva em consideração que o inconsciente é a língua que produz efeitos no sujeito. Isso quer dizer que o que o Lacan está dizendo é que a linguagem, ou a língua, não é um instrumento que eu tenho à disposição e que eu uso quando eu quero me comunicar com o outro. A língua é uma coisa que está cravado em mim, no meu corpo, e produzindo efeitos no meu corpo. A língua é um discurso que fica rodando em mim, né, e produzindo efeitos em mim. Ou seja, o fato de que esse corpo que eu sou seja falante produz efeitos dessa língua, dessa a língua, no meu corpo, na minha subjetividade, né? Então, é essa dimensão dos efeitos que a linguagem ou que a língua produz no sujeito, é essa dimensão que interessa para a psicanálise. Então, quando um sujeito vai para uma análise, ele não vai para uma análise para, através da linguagem, se comunicar com um psicanalista, né? Então, existe um sujeito que é um falante, que tem a linguagem como instrumento que ele usa para se comunicar com outro sujeito, que é o analista. Não. Um sujeito vai à análise para falar. E é por isso que a única coisa que o analista pede a um analisante é que ele fale qualquer coisa. É a regra de ouro da psicanálise. Isso que Freud chamou de associação livre. Por quê? Porque o que um analista vai ouvir, ele não vai ouvir aquela fala como uma fala endereçada a ele. Quer dizer, até vai, dependendo de... para tentar entender quem é esse ele, a quem essa fala se endereça, né? Mas ele vai tentar ouvir essa fala para entender como é que nessa fala se mostram as marcas da língua nesse sujeito que fala. E de como é que esse sujeito sofre dessas marcas, como é que esse sujeito goza dessas marcas, como é que essas marcas impedem, permitem, determinam. Então, para um analista, o que importa são as marcas que essa a língua, deixa nesse sujeito falante, né? Então, quando o discurso científico aborda a língua tentando construir um saber sobre a língua, né, que seria a linguagem, ele ignora essa dimensão que é o inconsciente. Então, por isso que há a frase do Lacan, o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Como uma linguagem que é a língua, na verdade, né? Então, ele vai dizer, o inconsciente é o testemunho de um saber na medida, toda vez que aparecer esse no que em geral, é de um saber na medida em que, em grande parte, esse saber escapa ao ser falante, né? Então, esse saber, que é o saber inconsciente, né? Dizer que ele é inconsciente é dizer que esse saber já constitui esse sujeito, mas de tal modo que isso escapa totalmente a esse ser falante, né? Que para Lacan é a mesma coisa, né? Sujeito e ser falante, né? Para Agamben também, tá? Sujeito e ser falante é a mesma coisa. Este ser, o ser falante, ele dá oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da língua. Então, aqui ele toca nesse ponto que eu estava antecipando, né? Quer dizer, o ser falante dá a oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da língua. Pelo seguinte, pelo fato de que ele, o ser falante, apresenta toda sorte, todo tipo de afetos que restam enigmáticos, né?
Então, esses afetos enigmáticos, que são enigmáticos para o próprio sujeito que os sente, angústia, inibição, temor, etc., esses afetos, na verdade, são os efeitos da língua sobre o sujeito. Ele diz, esses afetos são o que resulta da presença de a língua na medida em que, então, substitui-se no que por na medida em que, de saber, ela articula coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o seu falante suporta de saber enunciado. Né? Então, esses efeitos da língua, né? Disso que eu ouço desde que eu nasci, né? Desse outro que pode ser o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu irmão, a minha irmã, o meu professor, a minha professora, enfim, o meu vizinho, né? Essa língua que vai entrando em mim, na medida em que eu vou entrando nela, né? Isso vai muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta, né? Sustenta, em termos de saber enunciado. Né? Não é um saber enunciado, é um saber inconsciente. Aí ele diz, a linguagem, sem dúvida, é feita de a língua. Aí que vem a frase que o Agamben cita. É uma elucubração de saber sobre a língua. Mas o inconsciente é um saber fazer com a língua. Então ele faz essa distinção entre saber sobre a linguagem como um saber sobre a língua e o inconsciente como um saber fazer com a língua. Né? Então, esse saber aqui seria o saber científico, né? Então, isso quer dizer que essa língua materna, essa língua que tem possibilidades materiais que nenhuma outra língua tem, essa língua é sempre para cada um a língua. Por isso que eu só entendo realmente a natureza dessa expressão quando eu coloco no plural, as línguas. São várias, quase como se ele dissesse, como se cada sujeito fosse uma a língua. Né? E é por isso que quando um analista escuta um sujeito em análise, ele escuta esse sujeito como se esse sujeito fosse uma a língua, para tentar entender o que é a língua para esse sujeito. Né? Então, nesse sentido, existem infinitas línguas, tantas quanto existirem sujeitos, seres falantes. Né? Isso quer dizer que as palavras elas não têm o mesmo peso dependendo de uma pessoa para outra. Né? As palavras marcam os seres falantes de modo muito singular, né? Então, quando ele diz saber fazer, que o inconsciente sabe fazer, então saber fazer com a língua, é porque quando o inconsciente ele opera, seja através dos lapsos, seja através dos xistes, das piadas, né? Das jokes, seja através dos sonhos,
ele vai operar com as palavras de um modo totalmente diferente de como o discurso científico, o saber científico opera, né? Então, ele vai produzir isso que o Freud, né, vai chamar de formações do inconsciente, né? Então, por exemplo, vai produzir coisas como a língua, né? Então, ele vai dizer, e o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o que podemos dar conta a título de linguagem, né? Então, a gente pode pensar que, para dar uma chave, utilizando essa dimensão aí do Lacan, do simbólico, do imaginário e do real, a gente pode pensar que o segundo Lacan é aquele que tenta colocar uma compreensão simbólica da linguagem em oposição a uma compreensão imaginária da linguagem. Então, esse momento é o momento do Lacan, do simbólico, da linguística, da estrutura, etc. Esse momento que a gente está fazendo agora é o momento em que o Lacan tenta se aproximar de uma compreensão real da linguagem em oposição a uma compreensão simbólica da linguagem, né? Isso quer dizer, esse movimento do simbólico ao real corresponderia a esse momento da linguagem à língua. Ou da linguística a isso que ele vai chamar de linguisteria, né? É um termo também que ele cria nesse seminário 20. Né? Então, é uma radicalização na direção do que é o real da linguagem. Isso quer dizer a materialidade da linguagem. Daí o lá, 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 o blá, 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 a homofonia, a onomatopeia, essas coisas, né? Então, o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o que podemos dar conta a título de linguagem. Então, é necessário quase 20 anos para que ele chegue nesse ponto, né? A língua nos afeta primeiro, então tem essa menção da afecção, do ser apertado, né? A língua nos afeta primeiro por tudo que ela comporta como efeitos que são afetos. Se pode dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é pelo fato de que, então troquem esse no que, é pelo fato de que os efeitos de a língua, que já estão lá como saber, vão bem além de tudo que o ser que fala é suscetível de enunciar. Né? Então, mesmo que eu não tenha nenhuma consciência disso, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de capacidade para enunciar nada sobre esses efeitos já estão se dando sobre mim, né? Esses efeitos da língua sobre mim já estão se dando sobre mim, e é isso que é inconsciente para o Lacan. Então, não é que ele está desdizendo o que ele disse antes. Né? É sempre a perspectiva da linguagem, mas agora ele está mostrando que esses efeitos se dão por alguma coisa que seria da ordem de um real da linguagem, né, vamos dizer assim. Que é a mesma coisa que o Agamben está procurando com essa expressão experimentum lingua, né? Fazer essa experiência de ser falante, né? Então, por exemplo, aí ele dá um exemplo.
A língua é o que me permitiu há pouco fazer do meu S2 uma questão e perguntar: será mesmo dois deles, dois que se trata na linguagem? Não dá para entender nada, né, lendo isso, né? Mas, na verdade, ele está falando é o seguinte: quando você fala S2, né? Então, isso que o Lacan chama de S2, se eu for escrever, eu posso escrever assim, S2. Em francês, isso é S2. Mas de é homófono de de. Então, de e de eu pronuncio do mesmo modo. De quer dizer dois. E de quer dizer deles. Só que quando eu falo no nível da materialidade, do puro significante, de e de é a mesma coisa. Então, isso que é o nível, no nível da a língua, é esse nível em que dois e deles, de e de, se confundem. Né? Então, ou seja, é nessa dimensão dessa materialidade, é isso que para Lacan já está mostrado lá para o Freud, né? Se você pega os casos clínicos do Freud, né? Então, por exemplo, você pega o Homem dos Ratos, né? Vai mostrar como toda a neurose do Homem dos Ratos está montada em toda uma cadeia ali de palavras que tem a ver com rat, né? Com aposta, com rato, com. Né? Ou seja, é isso que é, vamos dizer, a língua do homem dos ratos. Né? E isso você pode pegar em qualquer caso do Freud. Né? Quer dizer, esse que é o nível da língua, né? Que é o nível dos efeitos do inconsciente sobre o sujeito. Né? Não é no nível da referência, do significado, mas é no nível da materialidade significante. Né? Então, ele fala, dito de outro modo, que a linguagem não é somente comunicação, este fato se impõe pelo discurso analítico. Então, claro que você pode usar a linguagem como um meio, um instrumento de comunicação. Mas vai ter sempre uma outra coisa que vai funcionar ali, que vai estar funcionando ali, que é a língua, e que vai gerar, em vez da comunicação, vai gerar o mal entendido. É por isso que é tão difícil que a comunicação se dê, né? Se é que ela se dá em algum momento. Né? Ou seja, o Lacan vai dizer que o que está se dando na relação entre os sujeitos é o quê? Não é comunicação, é o mal entendido. Por quê? Porque as palavras não significam as mesmas coisas das pessoas. Ou seja, há uma. Cada um está falando a partir da sua a língua. Né? E é por isso que ninguém se entende. Né? É, então, quando ele vai opor esse saber inconsciente ao saber científico, ele vai dizer esse saber, na medida em que é no antro da língua que ele repousa, é isso que quer dizer o inconsciente. Então, essa expressão é boa, né? Do antro da língua, né? Quer dizer, que esse saber que repousa no antro da língua é isso que quer dizer o inconsciente, né? Então ele vai dizer: minha hipótese é a de que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito de um significante. Né? Então, aqui ele vai colocar como sinônimo de
como é que ele vai escrever? Sujeito de um significante, né? Então, isso quer dizer que o sujeito, para Lacan, nunca é o sujeito do conhecimento, que seria o conceito de sujeito tal como ele surge na modernidade. Desculpe. O sujeito para o Lacan não é esse sujeito que conhece a realidade, né? Então você tem o sujeito do conhecimento de um lado e você tem o objeto do conhecimento do outro, né? Quer dizer, esse é o esquema da filosofia moderna. O esquema do Lacan, quando o Lacan fala em sujeito, ele está falando de sujeito do significante. Ou seja, um sujeito só se constitui a partir do efeito do significante sobre ele. Né? O efeito da língua sobre ele. De tal modo que esse sujeito só emerge a partir desse efeito do significante. Que ele não existe antes ou fora desse efeito do significante. Né? Então, minha hipótese é que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito significante. Isso quer dizer que se eu falo, ao falar, eu já demonstro que eu fui afetado pelo significante, né? De tal modo que eu já me constituo a partir desse significante. Que eu falo, mas que, num certo sentido, eu sou mais falado do que falante, né? Porque tem uma dimensão do afeto, do ser afetado, né? Do efeito, né? Do patos, né? Da marca que o significante deixa. Né? Então, minha hipótese é de que o indivíduo afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito no significante. O que anuncio nesta fórmula mínima, bom, aí aqui já vai entrar numa outra coisa. Eu acho que eu vou encerrar aqui, e aí a gente retoma desse ponto aqui da próxima vez. Pode ser? E aí, se vocês por acaso tiverem alguma pergunta para fazer agora, vocês façam agora e aí na semana que vem a gente retoma desse ponto, porque é muita coisa, né? Vocês conseguiram acompanhar a apresentação tela inteira? Teve uma coisa, eu não precisei sair a partir de uma hora, que eu vi que se eu fixasse, né, você ou algum outro quadrado, e depois saísse, já atualizava. Não precisa sair da chamada. Tá. O resto, as outras pessoas conseguiram acompanhar? Eu consegui. Deu para acompanhar, deu para acompanhar. Ah, que bom, que bom. Questões, gente? Ou a gente encerra por aqui? Não sei se ficou claro, ficou alguma dúvida no que eu falei. Eu fiquei só pensando, no... Ah, você vai falar, Ângelo? Pode falar. Não, eu ia falar só justamente que por mim tá tranquilo. Eu ia comentar só uma pergunta, né? Tipo, aquele caso do Lacan, né? Do Gestapo e Gestapo, né? Tipo, que ele nem fala, ele só faz o gesto, né? Seria, tipo, um tratamento a partir disso do significante? Teria alguma relação com Lalang? Que caso? Aquele caso do Gestapo e do Gestapo, que ele, tipo, faz um carinho na pessoa. Naquela mulher que tipo, foi sequestrada uma época, ela tinha um problema com a Gestapo, ela tinha medo da Gestapo. Ele faz um tratamento nela, tipo, ele só faz um gesto, né, na pele dela,
que ele nem fala, mas a brincadeira ela fala no documentário depois, que seria o geste un peu, né? Tipo, como se ela, ele estivesse se deslocando, né? Esse Gestapo pro geste un peu. Eu não conheço esse caso, mas é uma típica operação lacaniana, né? Ou seja, Gestapo, geste à peau, né? Gesto na pele, né? Então, é isso que é a língua, né? A língua é trabalhar com a linguagem nesse nível, nesse registro, né? Então, mas eu não conheço esse caso, tá? Mas, de qualquer modo, é nesse nível, portanto, no nível da língua, que um psicanalista opera, né? Pelo menos um psicanalista lacaniano opera, né? Mais alguma pergunta? Ficamos por aqui, então. Então tá, gente. Então, até semana que vem. Vou concluir aqui a gravação.